Começamos agora o nosso Diário Interativo. E o tema de hoje é violência sexual de crianças e adolescentes aqui no nosso estado do Amazonas. E temos o prazer de receber a doutora Juliana Tuma. Ela é delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora Juliana, muito prazer em recebê-la aqui. Com certeza a nossa sociedade precisa de muito mais esclarecimento sobre esse tema e nada mais relevante tratar disso num programa em que expõe isso com informações que de fato hoje circulam na sociedade. Aqui o nosso Diário Interativo se propõe a isso. E aí, vamos começar a falar um pouco desse seu grande trabalho à frente dessa delegacia que consegue elucidar diversos casos. E a violência sexual hoje continua ainda sendo um tabu na nossa sociedade. E aí a primeira pergunta, como é que a gente consegue identificar essa violência sexual? A senhora poderia começar falando sobre isso para a gente? Sim, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, em nome da Polícia Civil do Estado do Amazonas, o espaço para a gente falar de um tema tão relevante, tão pertinente na nossa sociedade. E tão em evidência, porque como que a gente identifica? Essa tua pergunta é muito importante, no sentido de que é da prevenção, porque a gente precisa identificar, e para identificar a gente tem que estar atento. Quando a gente fala em identificação de violência sexual, a gente fala em atenção, monitoramento e vigilância. Então a gente tem que estar atento a alterações de comportamento dos nossos filhos ou as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Até mesmo o professor em relação ao aluno tem que estar atento, pai em relação ao filho. Então você identifica observando mudanças de comportamento, situações que vão te levar a identificar que aquela criança ou aquele adolescente não é mais o mesmo. Ele mudou, ele ou está mais introspectivo, ou ele está mais agressivo, o rendimento escolar dele baixou, ele está com apatia, está com isolamento, alterações de sono. Então, tudo isso vai te levar a fazer essa identificação. Então, são aspectos comportamentais ali, com certeza, são o principal foco para a gente conseguir identificar um caso de exploração sexual, né? É o ponto-chave realmente a alteração de comportamento, mas claro que estabelecer a relação de confiança com aquele adolescente ou com aquela criança é muito importante também, porque ele vai se sentir encorajado a lhe contar se alguma coisa está acontecendo e até mesmo não deixar que aquele abuso ou aquela exploração chegue. E assim, aqui no Amazonas nós temos um número elevado desses casos e, pelo que se vê, em relação aos agressores, por muitas vezes são próximos ou são até mesmo familiares. Isso é um dado real, não é, doutora? É um dado bem real. Realmente a gente pode te afirmar com propriedade, até porque isso você enxerga olho nu quando se trabalha na linha de frente da rede de proteção, a delegacia, conselho tutelar, vara especializada, SAICA, que realmente os autores, eles são de confiança não só da vítima, como de confiança dos responsáveis daquela vítima. Então, essa autoria, geralmente, ela é intrafamiliar, ela é um padrasto, um pai, ou uma madrasta, então, assim, é de alguém próximo, é sempre alguém próximo. E, além do que, os números, eles realmente, infelizmente, são altos, são bem elevados no estado do Amazonas, o que demanda uma preocupação e uma atenção. Mas, infelizmente, os números não refletem a realidade, não refletem a realidade no sentido de que a gente sabe que, infelizmente, esses números que estão agora só são a ponta do iceberg no que se refere à violência sexual no estado do Amazonas. Quem dera, francamente, fossem esses os números, mas fossem essa a quantidade de casos. Isso é o que chegou, Então, a gente sabe que o problema da violência sexual é bem mais extenso. Então, a gente tem aqui um balanço de 2016 que a gente queria apontar na tela em relação a isso, esses dados fornecidos aí pelo CISP, através da senhora, e aí a gente identifica aqui que o sexo masculino também, apesar de um número bem menor que o feminino, também existem muitos casos de exploração, de violência sexual. A faixa etária ali também é importante se observar aquele número muito elevado, tanto de 0 a 11 quanto de 12 a 17. A senhora queria comentar esses dados aqui para a gente? É importante a gente chamar a atenção para o fato do crime sexual, de que a gente imagina que só é o sexo feminino que é vitimizado, A gente tem também o sexo masculino com vitimização, ainda que num número menor, numa porcentagem menor.
a faixa etária, ela não reflete bem também, porque a gente sabe que de 0 a 11 o empoderamento é menor, a gente sabe que de 0 a 11 a dificuldade de verbalização é muito maior e até mesmo a dificuldade da entrevista. Então, os números estão aí para a gente fazer um balanço de onde que a gente tem que trabalhar, onde que a gente tem que prevenir, onde que a gente tem que informar, mobilizar. Mas é importante que a gente saiba que esse tipo de violência ele não viola direitos só de criança do sexo feminino, mas também de sexo masculino, e que a autoria não é só masculina, é a autoria também feminina, né? E toda a faixa etária, se você prestar atenção, de 0 a 17, ou seja, crianças e adolescentes, eles são vitimizados sexualmente. Não é porque ela fez 16 que ela já está empoderada e não vai contar, né? Então nós temos outro tipo de crime que não o estupro de vulnerável, que vai acometer e vitimizar esse adolescente nessa faixa etária aí. Agora, o estupro, ele desponta ali com um número bem maior do que a metade dos outros crimes, né? Relacionados à violência sexual. Ele passa a despontar num número tão grande por conta de uma facilidade maior de encontrar materialidade, ou porque sim, um índice muito mais alto? Não, o estupro do artigo 213 do Código Penal e o estupro de vulnerável, realmente, infelizmente, são os campeões de registro de ocorrência na delegacia especializada, e não só na delegacia especializada, como nos DIPs da área, né, que também acabam que fazem as ocorrências e depois transferem para a população por intermédio da delegacia especializada. O estupro e o estupro de vulnerável realmente são os campeões, e eles são realmente, têm mais registro, eles realmente acontecem mais e chegam mais. Os outros crimes acontecem, mas não no quantitativo tão elevado como no caso do estupro. Certo. Doutora Juliana, nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo comercial e já retornaremos aqui com o nosso tema, que é de grande relevância aqui para a nossa sociedade. A gente, quando trata disso, fica inclusive meio chocado com os dados, fica meio chocado com essas informações que chegam até nós, que nós conseguimos até imaginar no dia a dia. Porém, quando se chega com os dados reais, principalmente de uma pessoa que com certeza está por dentro do assunto, empenhada na proteção do menor, a gente se choca com essas informações. Então, vamos fazer uma breve pausa para o intervalo comercial e já retornamos com o nosso tema, violência sexual.